meus consagrados. Tudo bom com vocês? Nossa, gente, misericórdia. Tá, paramos quando ele me pediu namoro, no dia 13 de setembro de 2009. Aí eu contei como foi o pedido e desde então estamos juntos. Fazem 8 meses. Então, começamos a namorar, passamos um ótimo tempo aqui, ele foi conhecer meus pais. Eu fiquei alguns dias na casa dos meus pais, ele me levou lá, voltou pra BH. Meus pais não moram em BH. Uns dias depois voltei pra BH, porque eu ia passar somente 12 dias no Brasil. Outra coisa, Os últimos dias, antes de eu voltar pra Buenos Aires, sentamos e ele comprou a passagem pra Buenos Aires pra passar comigo até dezembro. Ele já tinha planejado estudar o espanhol, então lá seria uma boa ideia, porque eu já estaria lá, né? Então ele foi no dia 8 de outubro, se não me engano, pra Buenos Aires. Aí eu fui receber no aeroporto. Ele não sabia, foi uma surpresa. Se vocês quiserem ver, talvez eu possa mostrar. Eu pedi ele em casamento. Foi assim, o que acontece? Por eu ser como eu sou, tinha uma piadinha interna entre a gente e as minhas melhores amigas de que correria até o risco de eu pedir em casamento antes dele. Mas obviamente eu queria que ele fizesse o pedido, mas eu fiz antes, tipo, de verdade, mas meio na zoeira, né? Porque eu queria ser pedido em casamento. Voltamos, aí ele chegou, a gente passou muito tempo juntos nessa época. Essa época eu tava trabalhando somente alguns dias, então passamos os dias nos conhecendo melhor como namorados, né? Tipo assim, vendo a realidade, se ver todos os dias como namorado. Começamos a conversar sobre casamento. Como a gente se conhecia há muitos anos, a gente decidiu, se entrássemos em um relacionamento, seria pra casar. Então, a gente tava conversando assim de boa, e aí meio que caiu a ficha, tipo, a gente vai realmente casar, né? Então a gente começou a procurar uma data. Escolhemos a data no dia 19 de julho. Ele ainda não tinha feito o pedido oficial, mas a gente decidiu que ia casar. Então ele pediu, né, a minha mão em casamento pros meus pais, foi por videochamada. Pediu a bênção deles, né? Pediu a bênção dos pais deles e a bênção do meu pastor. E aí, beleza, a gente começou a olhar as coisas, conversamos com a cerimonialista, procuramos um lugar desde lá. A gente começou a procurar encaixar as coisas. E ele ficou muito ansioso, porque eu sou muito exigente. Então ele ficou muito ansioso pra fazer o pedido pra mim. Ele ficava assim, nossa, gente, foi muito engraçado. Eu falava assim, tipo, tudo bem, é só fazer uma coisa bonitinha, né, e tal. Eu queria que fosse surpresa e eu coloquei um monte de... Não um monte. Algumas exigências, né, tipo... Tem que ser diferente, não pode ser padrão, essas coisas de Ellen. Aí no dia 21 de novembro, e eu não queria desconfiar, ele comprou uma passagem pra gente pra ir pra Colônia do Sacramento, no Uruguai. Como é perto de Buenos Aires, é mais ou menos 1 hora de barco, eu acho. Eu nunca tinha ido pra lá, já tinha ido pro Uruguai, mas não pra Colônia do Sacramento, eu sempre quis ir e tal, era um lugar que ele também nunca foi. Então, assim, foi bem legal a ideia. Aí nós fomos, não desconfiei de nada, foi legal. Nossa, foi perfeito o dia. Eu falei, e eu coloquei um monte de porém. Eu queria foto, queria filmagem e não queria pessoas conhecidas, não queria tipo um monte de gente pro meu pedido de casamento, sabe? Eu queria que fosse uma coisa íntima nossa. Passamos o dia maravilhoso em Colônia. Não tinha tantos turistas. As pessoas que atenderam a gente nos lugares foram assim muito legais, sabe? Muito simpáticos. Foi muito incrível esse dia, parece que foi um dia preparado. A previsão tava de chuva, não choveu. E aí nós fizemos várias visitas, pedimos turistas pra tirar foto e tal. Aí chegou vou até procurar aqui. Chegou um momento que a gente tava querendo ir num ponto turístico de lá, que é tipo a marca de Colônia do Sacramento, né? E aí nós fomos, só que tipo tava meio fechado e tal, aí a mulher deixou a gente entrar. E tinha 2 meninas lá. A mulher deixou a gente entrar.
E aí a gente foi, ele falou assim, amor, fica ali pra gente tirar uma foto, igual a gente tava fazendo já durante o dia. Aí eu falei assim, uai, tá, pra ele olhar o ângulo e tal. E a gente tava lá na pose, e aí do nada ele foi e abaixou. Aí eu fiquei tipo... eu fiquei assim... ele abaixou e falou algumas coisas lindas e maravilhosas para mim. Gaguejou um pouco, tadinho, ficou um pouco nervoso, né? Ele tava suando igual um trem, gente. Mas foi muito fofinho, aí ele me pediu em casamento. Aí eu falei que sim. Nossa, óbvio, né? Imagina você falar assim, não, de zoeira, você paia, velho. Foi nesse lugar. Antes de eu ir pro Brasil, eu tinha comprado tickets pro show da Hilson pra gente ir juntos. Então a gente foi no show também, eu acho que foi também em novembro. Passamos coisas assim incríveis nesses meses de outubro a dezembro no Brasil. Ó. De outubro a dezembro na Argentina, passamos meses incríveis. Dezembro foi a minha formatura no Rema. E há 2 anos atrás, quando eu comecei a fazer o Rema, que nós éramos somente amigos, eu falei com ele, ele tinha prometido pra mim que ia vir na minha formatura, já que ele não tinha ido na minha formatura no primeiro ano. Foi oficial, foi a do segundo ano ele foi. E eu falei com ele, você lembra que você tinha prometido pra mim que ia, e eu fiquei tipo meio, não sei não. Aí beleza, aí ele veio pro Brasil. E ele ia ficar aqui no Brasil, a gente tinha outros planos, né? Eu ia viajar a trabalho pra outro país, ia ficar trabalhando. E viria pro casamento somente em junho, né? Eu viria basicamente pra casar. Mas os planos mudaram e eu precisei fazer uma cirurgia no nariz, que foi uma cirurgia... Não foi... Foi funcional, tá, gente? Não fiz nada no plástica, não. Não tenho dinheiro pra fazer também. Enfim, eu fiz essa cirurgia. Agora eu posso esperar pelo nariz, porque eu não podia. Meu nariz estava completamente obstruído. E eu fiquei um pouco preocupada, que eu não sabia, eu nunca tinha feito cirurgia na vida, eu não sabia com quem eu ia ficar, porque eu tava sozinha na Argentina. Aí, do nada, ele também tava muito preocupado, e ele ganhou a passagem pra ficar um mês lá, então ele ficou um mês cuidando de mim. Ele ficou comigo 24 horas, eu precisei de cuidado 24 horas, acordar à noite, me dar algumas coisas na boca, porque eu tava completamente... Quem viu as fotos, eu tava horrorosa, gente, horrorosa. Então eu tava completamente dependente de alguém. Graças a Deus, ele cuidou de mim. Depois ele veio pro Brasil de novo e eu decidi voltar pro Brasil pro casamento, pra ajudar as coisas do casamento. Então, saí do meu trabalho, vim pro Brasil em março. Desde março começou a quarentena, né? Mas a nossa história tem muitos detalhes, mas é basicamente isso. Esse é o meu solitário de noivado. Eu falei com ele que eu gostaria de um solitário. Aqui no Brasil não tem muito esse costume, mas em outros países, inclusive na Argentina, tem esse costume, então eu acabei pegando um pouco as coisas de lá. A coisa mais linda de todas é que ele tem... Nossa, gente, minha mãe tá sem fazer, tá? Não repara, não. Ele tem três paradinhas assim, né? E significa eu, ele e o Espírito Santo. E foi muito fofo, gente. Eu sei que é cansativo ficar olhando pra uma pessoa falando. Principalmente uma pessoa que não tem tanta dinâmica pra falar, né, meu amor? Vamos combinar. Mais detalhes, se vocês quiserem saber mais detalhes, eu posso continuar postando os vídeos, explicando, por exemplo, o dia do noivado, como que foi, porque foi maravilhoso.